E nós temos que pensar que, quando se fala de um aeroporto, estamos falando de um discurso muito amplo e de vários atores responsáveis, tanto para a gerência e especialmente para a criação, né, deste novo aeroporto, a estruturação do novo aeroporto de Vila Oliva, como dito aqui pelo colega Fantinel, que desde 98 já se fala sobre esse assunto. Colega Capitão Ramon, eu mandei mensagem ao Kleberson Babetes, que é o diretor atual do aeroporto Luca Anderjani, na segunda-feira, dia 7 de abril. Era 9 da noite, eu mandei para ele aqui solicitando informação sobre o PAPI, como estava, se estava instalado e se instalado estava operando. E ele me disse que não está operante, está aguardando a homologação da ANAC. ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Alguém aqui trabalha na ANAC? O prefeito Adiló tem CC indicado lá na ANAC? O executivo tem alguma indicação na ANAC, Daniel? Peço a palavra, senhor presidente. Então, assim, é fácil a gente atribuir a culpa ao prefeito naquilo que não compete ao prefeito. Alguém vai dizer, mas está na hora do prefeito cobrar. Ele tem que cobrar. Mas parte muito mais a cobrança de nós, enquanto legislativo, fazer uma cobrança, propor uma moção daqui a pouco também em cima disso, para que a ANAC se mexa e homologue de uma vez por todas, do que o prefeito ir lá e acabar com uma relação institucional com a federação, por exemplo, e não conseguir desenvolver nem sequer isso aqui, que dirá aquele que vai vir. Outra coisa, não se pensa, mas essa semana, recentemente, professores da URGS estão dizendo, vereador Fantinel, que agora o impacto do meio ambiente é muito grande com relação ao porto de Arroio do Sal. Estão dizendo que vai atrapalhar os ciris que estão lá naquela região. Aí o que acontece? Para todo o projeto. Alguém estava na reunião almoço lá com o senador Reis, alguns dias na SIC? Aqueles que estavam ouviram. A empresa vai aportar um investimento de 6 bilhões ao longo de vários anos, que vão ser aportados em milhares de empregos diretos, outros milhares indiretos, vai beneficiar todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina vai poder fazer também aqui envio de mercadorias e recebimento pelo nosso porto aqui de Arroio do Sal. Agora, vem um entrave desse, que acontece? Para todo o processo, volta a estaca zero, chama os especialistas, porque lá atrás deixaram passar isso. Outro exemplo, aeroporto lá de Vila Oliva. Já foi dito que agora encontraram supostas tocas de bugres, essa é a expressão que foi utilizada. E querem fazer medições a cada 50, 100 metros para descobrir, porque talvez tenha um cemitério indígena embaixo de onde vai ser colocado o aeroporto de Vila Oliva. O que acontece? Para todo o processo, o orçamento fica retido. Então, assim, nós cobramos enquanto cidadãos caxienses, enquanto executivo, enquanto legislativo municipal, só que tem entraves que não se superam nessa esfera. Eu concordo, capitão Ramon, que passou da hora nós temos uma sala de espera melhor estruturada no nosso aeroporto. Eu acho que isso é inadmissível. Nós devemos ter um Fiat Uno, acho que lá, que faz as operações internas do aeroporto. É inadmissível. Segundo a maior cidade do estado, ter um carro, não é nenhum desprezo ao Fiat Uno. Mas pelo tamanho da população, termos um veículo lá na garagem do aeroporto, nós poderíamos ter algo a mais. Poderíamos ter uma estrutura melhor. O diretor do aeroporto me disse, nós somos em 14 funcionários para fazer toda a operação que acontece diariamente. O aeroporto, de um horário do final da tarde até um horário da manhã, ele não opera só em situações extraordinárias. Então, alguém quer pousar um jatinho particular, por exemplo, vai precisar convocar o funcionário, fazer um trabalho à parte daquilo que é feito. Então, óbvio, existem condições que têm que ser melhoradas. Agora, a gente tem que cuidar, porque às vezes parece que quem está aqui não quer. Pelo contrário, eu acho que todo mundo em sua consciência quer que o aeroporto saia. E para finalizar o raciocínio, uma outra coisa também que aconteceu, o deputado estadual do nosso partido, colega Bortola sabe muito bem disso, o colega Pazin, deputado estadual Pazin, o projeto dele de desassoreamento dos rios, onde é que barrou? Na questão ambiental. Era um baita projeto, é um baita projeto voltado para desassorear os rios, para evitar inundações nas cidades, mas aí chega no entrave do meio ambiente e a coisa não anda. Então, muitas vezes, a responsabilidade, ela tem que ser delegada. E aqui nós temos que fazer jus e dizer, quem está travando agora o processo no que diz respeito ao PAPI, por exemplo, é a ANAC. Está aguardando a homologação da ANAC. A hora que vier, volta a funcionar o aparelho. Seu a parte, capitão Ramon. Só para a informação que eu tenho é que a responsabilidade não é da ANAC, não. É do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, por meio do Grupo Especial de Inspeção. É a Força Aérea que faz a homologação. Bom, então o diretor do aeroporto tem que rever a informação que ele me deu. Dia 7 de abril ele passou essa informação. Bom que o seu pedido de informações vai lá, ele vai ter a oportunidade de responder. Em todo caso, se estamos falando de Força Aérea, eu acredito que também estamos falando de competência federal e a Força Aérea não é regida pelo município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra,